Vamos lá? Muito bem. Hoje nós estamos aqui no Audiobooks, ou audiolivros, né? Para a gente deixar bem em português. E eu vou ler aqui, então vou fazendo algumas observações. Eu pretendo ler o livro inteiro do Honoré de Balzac. O título é A Mulher de 30 Anos. É um livro pequeno até. Então você está escutando o barulhinho, porque é um livro físico. 220 páginas. Deixa eu ver a editora, para você localizar. E é de bolso, segunda edição. Tradução de Casimiro Fernandes e Wilson Lousada. Então, para quem vão aí os créditos. A Mulher de 30 Anos, Honoré de Balzac. Na capa está escrito: a mulher insatisfeita não tem o direito de procurar o amor fora do casamento? Isso aqui é uma pergunta interessante, né? Então vamos lá. Relembrando que, segundo o que eu pesquisei, A Mulher de 30 Anos, este livro de Honoré de Balzac, é talvez o título mais conhecido dele. E aqui é o ponto importante, foi nesse romance que originou o termo que a gente conhece hoje em dia de balzaquiana, para designar mulheres mais maduras. Neste livro, o autor penetra de maneira ampla e generosa na alma feminina. E é isto. Eu não quero dar spoiler, só quero dizer para você, então, que o termo balzaquiana, melhor dizendo, para as mulheres mais maduras, tem a ver com este livro aqui, que eu pretendo desvendar com você. Tá bom? Você está escutando aqui, eu estou virando as páginas e vamos lá. O livro o copyright é de 1977 para a edição de bolso, da editora Edbolso. Volto a dizer, os créditos, todos são da editora Edbolso. O livro começa assim. O livro é dedicado, segundo o próprio autor, é dedicado ao pintor Louis Boulanger. E aí tem uma explicação embaixo, que o pintor Louis Boulanger, 1806 a 1867, da escola romântica, é autor de um retrato de Balzac. Então, este autor aqui, que ganhou uma dedicatória, é também o autor de um retrato de Balzac. Vamos lá, primeira parte. Vamos ver o quanto a gente pode ler e vamos conversando aos poucos e lendo também. Se você puder ler aí também, buscar na internet, porque eu acho que esse livro está em domínio público já. Vamos lendo juntos. Vamos lá então? Primeira parte. Primeiros erros. Aí, a jovem. No começo do mês de abril de 1813, houve um domingo cuja manhã prometia um desses belos dias em que os parisienses, pela primeira vez no ano, veem as calçadas sem lama e o céu sem nuvens. Aqui já é uma localização da história. Abril de 1813. Pouco antes do meio-dia, um cabriolé que vem a ser uma pequena charrete, né? Um cabriolé puxado por dois fogosos cavalos desembocou na rua de Rivoli pela rua Castiglione
e parou atrás de diversas equipagens estacionadas junto à grade recentemente aberta no meio do terraço dos volantes. Esses volantes aqui indica o terraço dos volantes, é nome de um terreno entre a atual rua São Honorato e o terraço das Tulherias, onde Henrique III instalou o mosteiro da Ordem dos Volantes, mais tarde ocupado pela Convenção. Vamos lá, esse ligeiro carro era conduzido por um homem de aparência preocupada e doentia. Cabelos grisalhos mal cobriam seu crânio amarelo e o tornavam precocemente velho. O homem atirou as rédeas ao lacaio a cavalo que seguia o carro e desceu para tomar nos braços uma jovem cuja beleza frágil atraiu a atenção dos ociosos em passeio pelo terraço. Vejam a riqueza, claro que aqui é uma tradução do francês, né? Mas vejam a riqueza de detalhes e que nós já abrimos esse grande escrito do Balzac. A mocinha deixou-se complacentemente estreitar pela cintura, de pé no estribo da carruagem, e passou os braços em torno do pescoço de seu guia, que a colocou na calçada sem amarrotar a guarnição do seu vestido de repes verde. Um amante não teria tido tanto cuidado. O desconhecido devia ser o pai daquela menina que, sem agradecer, tomou-lhe familiarmente o braço e arrastou-o bruscamente para o jardim. O velho pai observou os olhares maravilhados de alguns rapazes e a tristeza impressa em seu rosto desvaneceu-se por um momento. Embora há algum tempo ele já houvesse passado da idade em que os homens se devem contentar apenas com os enganadores prazeres que dá a vaidade, pôs-se a sorrir. Pensam que és minha esposa, disse ao ouvido da jovem, erguendo-se e andando com uma lentidão que a desesperou. Parecia mais envaidecido do que a própria filha e gozava talvez mais do que ela com as olhadelas que os curiosos lançavam aos seus pezinhos calçados de borzeguins de pano acastanhado, a um corpo delicioso desenhado por um vestido de cabeção e ao delicado pescoço que uma gola bordada não ocultava inteiramente. Os movimentos do andar erguiam, por instantes, o vestido da moça e permitiam ver, acima dos borzeguins, o roliço de uma perna finamente modelada por uma meia de seda bordada. Por isso, mais de um transeunte passou à frente do casal para admirar ou tornar a ver o rosto jovem, em torno do qual brincavam alguns rolos de cabelos castanhos, e cuja brancura e rosado eram realçados tanto pelos reflexos do cetim rosa que forrava seu elegante chapéu, quanto pelo desejo e pela impaciência que cintilavam em todos os traços da linda criatura. Uma suave malícia animava seus lindos olhos negros, em forma de amêndoa, encimados por sobrancelhas bem arqueadas, bordados por longos cílios e que nadavam num fluido puro.
A vida e a juventude ostentavam seus tesouros naquela fisionomia viva e num busto ainda gracioso, apesar da cintura colocada então sob o seio. Insensível às homenagens, a moça olhava com uma espécie de ansiedade o castelo das Tulherias, sem dúvida o objetivo de seu petulante passeio. Faltavam 15 minutos para o meio-dia. Por matinal que fosse a hora, diversas mulheres, todas querendo mostrar suas toaletes, regressavam do castelo, não sem voltarem a cabeça com ar de enfado, como se arrependessem de ter vindo muito tarde para gozar de um espetáculo desejado. Algumas palavras escapadas ao mau humor dessas lindas passeantes desapontadas e apanhadas no ar pela bela desconhecida, haviam-na inquietado singularmente. O velho espiava com um olhar mais curioso que zombeteiro os sinais de impaciência e temor que alternavam no rosto encantador de sua companheira e observava-a com cuidado, talvez excessivo, para não demonstrar uma segunda intenção paternal. Esse domingo era o 13º do ano de 1813. No dia seguinte, Napoleão partia para essa fatal campanha, durante a qual ia perder sucessivamente Bessières e Duroc, ganhar as memoráveis batalhas de Lützen e Bautzen, ver-se traído pela Áustria, pela Saxônia, pela Baviera, por Bernadotte, e disputar a terrível batalha de Leipzig. Explicando aqui agora todos esses termos, essas palavras, porque estão no livro, então vou explicar também, vou ler aqui. Bessières é Jean-Baptiste Bessières, 1766 a 1813, era general de Napoleão, duque de Istria, marechal da França, morto na véspera da Batalha de Lützen. Duroc, Gerald Christophe Michel, Duque de Duroc, 1772 a 1813, viveu nesse período, general de Napoleão, grão-marechal do palácio durante o Império, morto em Bautzen. As memoráveis batalhas de Lützen e Bautzen, ambas em 1813, ambas terminadas com a vitória de Napoleão sobre os prussianos e os russos. Bernadotte, Charles Bernadotte, marechal da França, 1763-1884, adotado em 1810 por Carlos XIII, rei da Suécia. Combateu a França em 1813, ao lado dos aliados. Em 1818, tornou-se rei da Suécia sob o nome de Carlos XIV. Carlos XIV. E a Batalha de Leipzig, em 1813, entre Napoleão e os aliados, terminou pela vitória destes, que logo depois invadiram a França. Voltando então, a magnífica parada comandada pelo imperador devia ser a última daquelas que por tanto tempo exaltaram a admiração dos parisienses e dos estrangeiros. A velha guarda ia executar, pela última vez, as sábias manobras cuja pompa e precisão
espantaram algumas vezes até o próprio gigante, que se preparava então para o seu duelo com a Europa. Um triste sentimento levava às Tulherias uma brilhante e curiosa população. Todos pareciam adivinhar o futuro e pressentiam talvez que mais do que uma vez a imaginação teria que retraçar o quadro daquela cena quando os tempos heróicos da França adquirissem, como hoje, cores quase fabulosas. Vamos mais depressa, meu pai, dizia a moça com um ar travesso, arrastando o velho. Ouço os tambores. São as tropas que entram nas Tulherias, respondeu ele. Ou que desfilam. Todos estão voltando, replicou ela com infantil amargura que fez sorrir o velho. A parada só começa ao 12h30, disse o pai, que andava quase à retaguarda de sua impetuosa filha. Ao ver-se o movimento que ela imprimia ao braço direito do pai, podia-se dizer que dele se servia para correr. Sua mãozinha, bem enluvada, machucava pacientemente o lenço e assemelhava-se ao remo de um barco fendendo as ondas. O velho sorria por momentos, mas às vezes também expressões inquietas entristeciam passageiramente seu rosto seco. Seu amor por essa linda criatura tanto o fazia admirar o presente como temer o futuro. Parecia dizer-se a si mesmo: hoje ela é feliz, sê-lo-á sempre, pois os velhos inclinam-se bastante a dotar de suas mágoas o futuro dos moços. Quando pai e filha chegaram ao peristilo do pavilhão, no alto do qual flutuava a bandeira tricolor, e por onde os passeantes vão e vêm do Jardim das Tulherias ao carrossel, as sentinelas gritaram-lhes em voz grave: não se passa mais. A menina ergueu-se na ponta dos pés e pôde entrever a multidão de mulheres bem vestidas que enchiam os dois lados da velha arcada em mármore por onde devia sair o imperador. Bem vês, meu pai, partimos muito tarde. Sua pequena careta de enfado traía a importância que ela pusera em se encontrar na parada. Retomando, houve aqui, falei em carrossel, e aí tem uma explicação no texto. Diz assim: o carrossel, ou Praça do Carrossel, é o espaço entre o Louvre e o Jardim das Tulherias, onde se ergue, desde 1806, um arco de triunfo. O nome da praça é devido ao carrossel, cavalhadas, organizado naquele lugar por Luís XIV em 1662. Continuando. Pode então, Júlia. Pois então, Júlia, vamos-nos embora. Tu não gostas de ser atropelada. Fiquemos, meu pai. Daqui ainda posso avistar o imperador. Se ele morresse durante a campanha, nunca o teria visto. O pai estremeceu ouvindo essas palavras egoístas. A filha tinha lágrimas na voz. Olhou-a e acreditou perceber sob as pálpebras descidas algumas lágrimas causadas menos pelo despeito que por um desses primeiros desgostos cujo segredo é fácil adivinhar para um velho pai. De repente, Júlia corou e soltou uma exclamação cujo sentido não foi compreendido nem pelas sentinelas, nem pelo velho.
A esse grito, um oficial que corria ao pátio para a escada voltou-se vivamente, avançou até a arcada do jardim, reconheceu a jovem um momento oculta pelos pesados bonés de pelo dos granadeiros e imediatamente tornou sem efeito, para ela e o pai, a ordem que ele mesmo havia dado. Depois, sem ligar importância aos murmúrios da multidão elegante que cercava a arcada, atraiu suavemente para si a encantadora criança. Não me admiro mais da cólera nem da pressa de minha filha, já que estavas de serviço, disse o velho ao oficial com um ar tão sério quanto zombeteiro. Se o senhor duque, respondeu o jovem, quer ficar bem colocado, não nos divirtamos em conversar. O imperador não gosta de esperar e estou encarregado pelo marechal de ir preveni-lo. Enquanto falava, tomara com uma espécie de familiaridade o braço de Júlia e arrastava-a rapidamente para o carrossel. Júlia percebeu com espanto uma imensa multidão que se comprimia no pequeno espaço compreendido entre as muralhas cinzentas do palácio e os marcos reunidos pelas correntes que desenham grandes quadrados arenosos no meio do pátio das Tulherias. O cordão de sentinelas, estabelecido para deixar uma passagem livre ao imperador e seu estado-maior, só a muito custo não era rompido por aquela multidão ativa e ruidosa. É interessante aqui, fazendo uma pequena pausa, que a gente sempre vai fazer uma, não diria analogia, mas uma comparação entre o velho e o novo. Porque Balzac vai trabalhar essas expressões do velho e o novo, daquilo que está indo e daquilo que está chegando, no livro todo, se você for analisar. Por isso que aquela expressão que a mulher balzaquiana, que a gente tem essa expressão bastante utilizada, hoje não tanto, mas já tivemos a expressão mais utilizada, que é exatamente essa mulher de 30 anos, que o autor, o Balzac, começa a definir com aquela expressão um pouco infantil e também mulher, e ao mesmo tempo, no caso já de 30 anos, de alguém que começa a entrar no mundo de, digamos assim, decrepitude, se é que nós podemos dizer assim. E essas comparações que ele vai fazendo entre o velho e o novo, entre a vagareza do pai e a rapidez da moça, entre a beleza dela e a decrepitude do velho, não é? Tudo isso vai nos levando como que um romance, como que um aspecto, digamos assim, mais psicológico para o que o Balzac quer dizer no livro. Então, nós vamos sendo encaminhados, né, porque ele vai nos encaminhando para essa temática bastante interessante, que é, da mulher de 30 anos e que essa expressão de que é a mulher balzaquiana. Vamos lá então. Continuando então, isto, a Júlia dizendo, isto será muito bonito, não? Perguntou Júlia sorrindo. Cuidado, exclamou o oficial, que cingira Júlia pela cintura e a erguera com vigor e rapidez a fim de transportá-la para perto de uma coluna. Sem esse brusco rapto,
sua curiosa parenta ia ser machucada pela garupa do cavalo branco, arreado com uma sela de veludo verde e ouro que o mameluco de Napoleão segurava pela brida, quase sob a arcada, a 10 passos atrás de todos os cavalos que esperavam os grandes oficiais, companheiros do imperador. O jovem colocou o pai e a filha perto do primeiro marco da direita, diante da multidão, e recomendou-os com um aceno de cabeça aos 2 velhos granadeiros entre os quais se encontravam. Quando o oficial voltou ao palácio, um ar de felicidade e alegria sucedera-se em sua fisionomia ao súbito terror que o recuo do cavalo nela imprimira. Júlia apertara-lhe misteriosamente a mão, fosse para agradecer-lhe o pequeno serviço que acabava de prestar-lhe, fosse para dizer-lhe, enfim, vou vê-lo. Ela até inclinou suavemente a cabeça em resposta à saudação afetuosa que lhe fez o oficial, assim como a seu pai, antes de desaparecer com presteza. O velho, que parecia ter deixado de propósito os 2 jovens juntos, continuava numa atitude grave, um pouco atrás da filha. Observava-a, no entanto, de soslaio e tratava de inspirar-lhe uma falsa segurança, parecendo absorvido na contemplação do magnífico espetáculo que oferecia o carrossel. Quando Júlia voltou para o pai, o olhar de um escolar inquieto com o professor, o velho respondeu-lhe até com um sorriso de alegria benevolente. Mas seu olhar agudo seguira o oficial até a arcada e nenhum acontecimento daquela cena rápida lhe escapara. Que belo espetáculo, disse Júlia em voz baixa, apertando a mão do pai. O aspecto pitoresco e grandioso que apresentava o carrossel nesse momento motivava a mesma exclamação a milhares de espectadores cujas fisionomias estavam pasmadas de admiração. Uma outra fila de gente, tão comprimida quanto aquela onde o velho e a filha se mantinham, ocupavam, sobre uma linha paralela ao castelo, o espaço estreito e pavimentado que costeava a grade do carrossel. Essa multidão acabava de desenhar vivamente, pela variedade das toaletes femininas, o imenso quadrado que formam as construções das tulherias e a grade, então, novamente colocada. Os regimentos da velha guarda, que iam ser passados em revista, enchiam esse vasto terreno onde figuravam, em frente ao palácio, imponentes linhas azuis de 10 fileiras de profundidade. Além do recinto e no carrossel, encontravam-se sobre outras linhas paralelas vários regimentos de infantaria e cavalaria prestes a desfilar sob o arco triunfal que ornamenta o meio da grade, no cimo do qual se viam, nessa época, os magníficos cavalos de Veneza. Agora uma explicação que tem no livro, esses magníficos cavalos de Veneza, trata-se da quadriga de bronze que Napoleão arrancou à fachada da igreja de São Marcos, em Veneza, e que Luís XVIII devolveu em 1815. A música dos regimentos, colocada embaixo das galerias do Louvre, estava oculta por lanceiros poloneses de serviço. Uma grande parte do quadrado arenoso continuava vazia,
como uma arena preparada para o movimento desses corpos silenciosos, cujas massas, dispostas com a simetria da arte militar, refletiam os raios do sol dos fogos triangulares de 10.000 baionetas. O ar, agitando os penachos dos soldados, fazia-os ondular como árvores de uma floresta curvada sob um vento impetuoso. Essas velhas tropas, mudas e brilhantes, ofereciam 1000 contrastes de cores devido à diversidade dos uniformes, dos ornamentos, das armas e agulhetas. Esse imenso quadro, miniatura de um campo de batalha antes do combate, era poeticamente emoldurado com todos os acessórios e acidentes bizarros pelas altas construções majestosas, cuja imobilidade parecia imitada pelos chefes e soldados. O espetáculo comparava involuntariamente esses muros de homens a esses muros de pedras. O sol primaveril, que iluminava profusamente os muros brancos, construídos de véspera, e os muros seculares, iluminava também essas numerosas figuras curtidas que contavam os perigos passados e esperavam gravemente os perigos futuros. Os coronéis de cada regimento iam e vinham sozinhos diante das frentes que formavam esses homens heróicos. Depois, por trás das massas desses grupos variegados de prata, azul, púrpura e ouro, os curiosos podiam perceber as bandeirolas tricolores atadas às lanças de 6 infatigáveis cavaleiros poloneses que, semelhantes a cães conduzindo um rebanho ao longo de um campo, volteavam sem cessar entre as tropas e os curiosos, para impedir a estes últimos que ultrapassassem o pequeno espaço de terreno que lhes era concedido junto à grade imperial. Estou aqui na página número 14, 30 e poucos minutos. Essa aqui já vou fazendo a primeira parte, né, para a gente poder fazer uma pequena, voltar àquela reflexão, que aqui o pai e a filha vão assistir talvez um pronunciamento, nós não sabemos ainda, mas muito provavelmente um desfile militar em homenagem e também feito por Napoleão. Então vamos devagarzinho e vamos lendo isso devagar num próximo audiobooks. Esse aqui é o primeiro. Eu estou lendo A Mulher de 30 Anos, de Honoré de Balzac. Tá certo? Relembrando que a expressão balzaquiana, quando, pelo menos antigamente, quando se referia a as mulheres de 30 anos, nasce deste texto, para a gente ter uma ideia. Esse romance que originou o termo balzaquiana para designar mulheres mais maduras. Então, um romance bastante interessante e bastante importante, que a gente vai lendo juntos aqui. Tá bom? É isso por enquanto. Muito obrigado. Um abraço.